Abra o seu coração, deixa ele entrar, e quando ele entrar, tudo vai ser diferente. Olha o que diz a palavra do Senhor, tão conhecido: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abra também comigo mesma carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5 e o versículo de número 10. É onde nós vamos estar. Aleluia. Tome seu assento glorificando Jesus, porque Ele é bom e Ele está aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, o privilégio, a honra de nós estarmos aqui nessa noite compartilhando da palavra do Senhor Jesus. A alegria de rever o meu amigo pastor Romivaldo. Deus abençoe a pastora Cida, o irmão Adir está ali também, glória a Deus. Sua esposa, Deus abençoe. E agradeço a Deus pela vida da missionária Janaína, Tiago, Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Deus continue usando vocês aqui nessa igreja, cuidando dos jovens. Deus abençoe vocês. Meu amigo Elias, que está sempre comigo. E la más hermosa de las mujeres, minha esposa, Deus abençoe, meu amor. Obrigado por estar sempre comigo. Deus abençoe cada amigo, cada irmão, os jovens que estamos acompanhando. Dá uma glória a Deus aí, aleluia. Estão animados, aleluia. Deus abençoe vocês. Abençoe a todos os irmãos que até aqui cooperaram, louvando ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe vocês. Eu estive orando ao Senhor Jesus e ao longo dessas semanas, desde que a missionária Janaína me convidou para ministrar a palavra do Senhor, Deus colocou esse tema, esse dia, e também colocou essa palavra no meu coração sobre as bênçãos do sofrimento. Porque nós sabemos que Deus nos chamou para sermos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Deus nos chamou para tudo isso, só que Ele nos chamou com um propósito, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Ele nos chamou com um propósito, só que tem um detalhe muito interessante: para que nós venhamos estar nesse contexto, inseridos nessas características, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, nós devemos passar por um processo. E esse processo muitas vezes, a maioria das vezes, é um processo doloroso. É um processo em que Deus vai nos tomar pela mão, e Ele mesmo, como oleiro que toma um vaso, vai nos pegar na sua mão, vai nos formar, vai tirar os cantos, vai tirar as falhas, vai nos aperfeiçoar. É por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele não terminou ela, mas Ele vai aperfeiçoá-la até o fim, até que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Ele nos pega, e esse processo sempre vai ser dolorido. Esse processo sempre vai ser através do sofrimento, porque nós somos carne, nós somos seres humanos imperfeitos, nós temos nossa natureza humana, e Deus abomina essa natureza, e por isso Ele nos molda, até que nós estejamos prontos, lícitos, para sermos aqueles que anunciem as boas novas do Evangelho. Aleluia. Nós ouvimos durante esses dias, na conferência de oração, o pastor Romivaldo estava lá ontem à noite. O pastor Sindomar Alves foi muito usado por Deus, e feliz na colocação que fez, dizendo que antes de Deus nos enviar, primeiro nós devemos ficar aonde? Em Jerusalém, no lugar que Ele nos plantou, no lugar que Ele nos enraizou, para que nós venhamos gerar fruto ali, e depois ir. E geralmente Deus usa o lugar que nós estamos, a nossa Jerusalém, onde Ele nos planta, onde tudo começa, esse lugar onde Ele nos molda, onde Ele usa as pessoas, onde Ele usa os irmãos, e Ele usa a gente mesmo para trabalhar em nós, para começar a obra em nós, e para que um dia Ele mesmo termine ela. Sabe, todos nós entramos aqui na igreja nessa noite, todos nós
vamos estar aqui, todos nós vamos ouvir essa palavra, e todos nós vamos ter a mesma oportunidade de sairmos daqui diferente. Mas o que realmente vai importar nessa noite é as decisões que você vai tomar quando você sair por aquela porta. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque orando, Deus disse para mim: tem muita gente que está sofrendo e não está sabendo o porquê. E Deus me trouxe aqui de uma forma tão simples, só para te dizer que você está sofrendo, que está doendo, porque Ele está te tomando nas mãos e está te formando, para que você seja o homem e a mulher que Ele te chamou para ser. O problema é que nós estamos aqui, nós ouvimos as palavras, mas nós não reagimos a elas. É por isso que a Bíblia diz: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando o apóstolo Pedro escreveu essa carta, as suas cartas, 1 e 2 Pedro, ele escreve ela dentro de um contexto de uma perseguição muito intensa. Ele escreve ela num contexto de perseguição, afrontas, insultos e perseguição, no contexto que essa carta foi escrita. Não era uma perseguição ideológica como nós sofremos hoje, através de conceitos, de ideias: ninguém mais presta, ninguém é mais justo, todo pastor é ladrão. Essas perseguições ideológicas. Naquela época a perseguição era de uma forma diferente. Os cristãos morriam queimados, vivos, crucificados de cabeça para baixo. E o mesmo apóstolo Pedro que escreveu essa carta, ele mesmo morreu dessa forma, crucificado de cabeça para baixo. Eles morriam dentro das arenas, porque os leões os devoravam, e os romanos aplaudiam isso e se alegravam com essas situações. A situação que Pedro se encontrava era uma igreja que estava sofrendo e não estava entendendo o propósito do seu sofrimento. E ele escreve essas cartas, e é muito lindo, porque é como se ele tirasse a venda dos olhos da igreja primitiva, a igreja especial que estava em Roma, e ele estivesse dizendo: vocês estão sofrendo, não é para a morte de vocês, não é só isso, é para que o Filho de Deus seja glorificado através da vida de vocês. Vocês estão morrendo, e a vida de vocês é uma semente, é como grão de trigo, que caindo na terra e morrendo, ele não fica só, mas ele dá um fruto, e o fruto que permanece. Vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo, porque vocês decidiram imitar aquele que um dia vocês entregaram suas vidas para Ele, que foi o Senhor Jesus, tomando a cruz, seguindo o caminho da cruz e indo até o monte do Gólgota, sendo crucificado por amor a Cristo, sendo morto por amor a Cristo, sendo perseguido por amor daquele que vos chamou. Ele esclarece a visão da igreja. E é interessante porque hoje parece que a igreja prega sobre o antissofrimento. Ninguém pode mais sofrer na igreja, ninguém pode mais ser moldado na igreja, ninguém pode mais ser amadurecido na igreja. E quando eu falo igreja, eu falo da instituição, sim, eu falo da denominação, sim, mas principalmente eu falo do corpo de Cristo. Nós somos os membros de um corpo, daquele o qual é o cabeça, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se Ele é o cabeça, nós somos os membros desse corpo que é a igreja. É Ele que manda, não somos nós. Nós estamos sujeitos, submissos à autoridade de Cristo. E a autoridade de Cristo foi delegada à igreja dele. A igreja dele. E a igreja nos guia ao caminho correto. É interessante porque a igreja, ela não é o caminho, mas muitas vezes ela quer ser o pedágio, mas ela não é. Sabe? E Deus usa tudo isso para nos moldar, nos aperfeiçoar no corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado, vou fazer isso só uma vez, tá? Diga para ela assim: você é o instrumento de Deus na minha vida, para que eu possa ser mais parecido com Jesus. Aleluia. E a igreja parece que esqueceu isso. Nós ouvimos muitas palavras abençoadas, mas como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, palavras de sabedoria humana, de conceitos humanos. Mas e a palavra do Senhor?
Estamos sofrendo, como diz aquele hino, mas estamos aprendendo. Estamos sofrendo, estamos sendo atribulados, estamos padecendo, mas a nossa consciência, nós sabemos, na nossa consciência, que nós temos a paz de Cristo em nossos corações. E Deus colocou essa simples palavra no meu coração: as bênçãos do sofrimento, porque todo processo tem as suas lições. Quando Deus nos ensina algo, esse algo sempre será pedagógico. Nós vamos aprendendo, absorvendo, Ele vai nos ensinando, até que nós possamos entender aquilo que Ele quis gerar em nós e fazer em nós, para depois fazer através de nós. Então primeiro você fica para depois você ir. Primeiro você cria a raiz para depois dar o fruto. Primeiro você rega a árvore para que depois o fruto nasça. Primeiro você estabelece para depois frutificar. Aleluia. E eu anotei algumas coisinhas aqui bem simples para nós que estamos aqui nessa noite. Todos nós devemos ter a consciência de que a vida cristã não é uma vida comum, mas é uma vida de que uma vez que Cristo nos aceitou no seu reino, nós agora temos a consciência de que o nosso dever é padecermos por amor a Ele. Ele mesmo disse, capítulo 16 de João, que no mundo nós teremos aflições, mas nós não devemos temer, porque Ele venceu o mundo, e assim como Ele venceu, nós também devemos e vamos vencer. Então nós temos a certeza de que podemos vencer, vamos vencer, porque Jesus venceu, nos mostrou o caminho. Mas nós vamos ter aflições, nós vamos ter desafios, nós vamos enfrentar o sofrimento, e nós não podemos fugir. Muita gente tardou o processo porque fugiu do processo. Muita gente retardou o seu ministério porque fugiu da casa do oleiro. Muita gente fugiu do tratamento de Deus porque sabia que ia doer. Mas eu te convido nessa noite, vamos entrar na olaria, vamos entrar na presença de Deus e vamos ser sinceros com Ele. Vamos dizer: Deus, nesse coração existem coisas que não prestam, nesse coração existem coisas que não te agradam. Senhor, eu não quero ser falso, mas eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida nessa noite. Todo sofrimento tem as suas bênçãos. Por que bênçãos? Porque nós aprendemos as lições. E é interessante, primeira coisa que eu aprendo no meio do sofrimento é que eu vou ter mais intimidade com Deus. Parece que o sofrimento ele não me afasta de Deus, parece que o sofrimento me aproxima. Como assim, irmão Marcelo? Isso é heresia? Não. Lembre todas as vezes que Deus usou algo para te afligir, e a única saída que você tinha era estar na presença dEle, e você orou e jejuou, e depois sentiu paz na sua alma, e Deus respondeu, e Deus fez, e Deus moveu, e Deus mudou a situação. Através daquela situação, Deus fez com que tudo isso acontecesse para te aproximar dEle. Deus me deu uma frase, eu acho que foi essa semana, sobre Jó, né? Que no meio daquela tempestade, daquele vendaval, Deus falou a Jó. E eu anotei algo bem interessante para nós. Depois você me segue no Instagram e vai ser uma bênção, viu? Aleluia, aleluia. A frase é a seguinte: que as tempestades da nossa vida são um prelúdio de que Deus estará nos dando uma nova direção. As tempestades da nossa vida são um prelúdio, é um sinal, é algo que Ele está fazendo para nos dar uma nova direção. Porque a Bíblia diz que quando Deus falou a Jó, Deus mudou a situação de Jó e mostrou para ele um caminho que ele nunca tinha visto. E é interessante porque um exemplo muito claro de intimidade na Bíblia foi Jó, capítulo 42, versículo 5, quando ele disse, depois de todo aquele sofrimento, depois daqueles 9 meses de dores intensas, de sofrimentos, de acusações, quando ele faz uma declaração muito linda e diz: antes do sofrimento, antes da dor, antes de eu ter perdido os meus filhos, de eu ter perdido os meus bens, antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora, depois de todo esse sofrimento, agora, Senhor, os meus olhos te veem. Ou seja, antes do sofrimento eu conheci o Senhor de longe, mas agora esse sofrimento me aproximou de Ti, Jesus. Esse sofrimento me aproximou do
é a intimidade, a bênção de nós termos uma comunhão mais íntima com Ele. Esse sofrimento não é para que você desvie essas dores que muitas vezes Deus tem permitido você sentir, para que você tire do seu coração aquilo que está em primeiro lugar, que não é Ele, para que Ele esteja em primeiro lugar na sua vida. E Ele tem usado as dores para tratar você, moldar você. Ele tem usado tudo isso para que você realmente entenda que Ele, e somente Ele, deve ser a prioridade da sua vida, o amado da sua alma, para que você venha amar Ele, como Jesus disse no Evangelho de Marcos, de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força, com toda a sua sabedoria. E isso, amar a Ele acima de tudo, será mais importante do que os sacrifícios e os rituais. Deus está nos chamando a um caminho estreito, a um caminho que às vezes não é tão gostoso como nós queremos que seja, a um caminho que não é tão bom como nós desejamos que fosse. Talvez não a um caminho de prosperidade financeira como muitos pregam, mas um caminho que nos leve para mais perto da sua pessoa, a um caminho que nos aproxime do seu Espírito, a um caminho que nós não vamos mais somente ouvir a voz dEle, mas ao caminho que nós vamos estar diante dEle, nós vamos conhecer a sua voz, nós vamos atender a sua voz e nós vamos obedecê-la. Aleluia. Entenda algo nessa noite: essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para que nela se manifeste o Filho de Deus. Essa situação difícil não é para a morte, mas essa situação difícil é para que nela se revele a grandeza de Deus. Suas dificuldades financeiras não são seu filho, mas é que para no meio delas você entenda que existe um Deus que supre todas as carências em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus me colocou num caminho estreito, para que eu entendesse que a prioridade da minha vida era Ele. Muitas vezes eu busquei amores, muitas vezes eu busquei dinheiro, muitas vezes eu deixei de buscá-lo. Eu lembro que uma vez eu nasci na praia, interior do Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. Eu nasci no litoral norte, nasci em Torres, morava em Arroio de São, que é 30 quilômetros. E por mais que eu estava ganhando dinheiro, não estava vendo onde eu estava gastando, porque é assim quando você sai da direção de Deus. Você ganha, mas não sabe para onde que vai. Ele não permanece, porque Deus não está abençoando você. E Deus permitiu eu passar por esse processo. Fui desobediente? Fui. Mas eu garanto para você que eu aprendi a lição, viu? O dia que Jesus me pegou e disse assim: Marcelo, até quando você vai priorizar as coisas que são terrenas e não as que são espirituais? Até quando você vai priorizar os seus estudos e não a minha presença? Até quando você vai priorizar o trabalho e não o chamado e o ministério que eu tenho na sua vida? Até quando você vai priorizar os amores, as paixões e não aquilo que eu tenho na sua vida? E eu lembro um dia eu abrindo a porta da loja que eu trabalhava, e eu dobrei os meus joelhos, e o Espírito Santo falou assim para abrir a porta, e eu disse: Marcelo, ele disse para mim: Marcelo, todas as vezes que você dobrar os joelhos, sou eu que abro as portas. E eu parei aquilo, pensei, entrei no depósito da loja de imóveis que eu trabalhava, e eu disse: Jesus, filho, eu não dou mais conta de ir aonde eu estou indo. Eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer o seu coração, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o meu primeiro pensamento nas manhãs e o meu último pensamento nas noites. Eu quero realmente que o Senhor esteja em primeiro lugar no meu coração. Eu quero que o Senhor seja o amor da minha vida. E eu entendi que naquele momento de tanta angústia, por sair da direção de Deus, Ele usou todas as tempestades para me trazer de volta. Aleluia, aleluia. E Deus nos leva a esses tipos de sofrimento. Sabe quando você prioriza mais o seu estudo do que a Deus? O Marcelo vai falar uma heresia. Não, calma aí. Eu gosto de estudar e eu estudo muito. Eu
Gosto de estudar, eu sou curioso, gosto de ler. Quando eu aceitei Jesus, em 1 ano e meio eu tinha lido a Bíblia 2 vezes. Eu gosto de ler, ainda mais quando Jesus me pegou de jeito assim, converti de verdade, aí o negócio foi fora, sabe? Mas todas as vezes que eu vou estudar algo, antes de estudar eu oro. Todas as vezes que eu vou estudar algo, e eu gosto de estudar, eu leio a Bíblia. O coração parece que dói em saber que eu estou estudando para fazer um curso superior, uma faculdade, uma escola, mas eu não priorizo ele. Quando eu acordo de manhã, minha esposa sabe, a primeira coisa que eu faço, eu oro e agradeço a Deus. Eu leio a Bíblia, o provérbio do dia, e agradeço a Ele, porque eu não era para estar vivo naquela manhã. Eu não era para ser merecedor das misericórdias que se renovam naquela manhã. Eu não era para ser um servo dele, não, eu era para continuar sendo filho do drogado. Eu era para continuar sendo um menino que ninguém queria perto. Eu era para continuar sendo. Mas ele foi lá e me deu vida. Ele foi lá e me aceitou. Ele foi lá e mudou minha forma de pensar, minha maneira de falar. Ele me ensinou o que é amar a sua palavra. Me ensinou, e como isso? Através do sofrimento. E nós achamos ruim quando as pessoas nos corrigem, mas a Bíblia diz que antes de ser corrigido eu andava errado. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, Deus me leva a esses processos de sofrimento, e esses processos têm as suas bênçãos. E a primeira delas, eu nomeei aqui a intimidade. A segunda, a convicção do seu amor. Convicção do seu amor. É interessante porque Davi foi ungido rei, e era um grande rei, mas Deus viu Davi no começo da caminhada. Deus viu Davi quando ninguém viu. E é interessante porque Deus amou Davi quando ninguém amou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor falou a respeito de Davi e disse: achei Davi meu servo atrás das malhadas. Quando que o Senhor amou a Davi? Quando que o Senhor encontrou Davi? Não foi quando todo mundo estava aplaudindo ele e reconhecendo que realmente Deus o levantara como rei. Não foi, foi lá no começo, antes de tudo. Foi lá que Deus olhou para Davi, quando Davi cuidava daquelas ovelhas, e mostrou para Davi que no meio daquele sofrimento que estava apenas iniciando, ele era amado pelo Pai dos céus. Sabe, no meio desse sofrimento, que Deus nos leva, nós vamos percebendo que Ele vai revelando o seu cuidado e o seu amor nas nossas vidas. É interessante porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem pode nos separar desse amor? Quem? Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que ninguém pode nos separar. Ninguém nos separa do amor dele. Só que o amor dele é provado no meio da perseguição, no meio da tribulação, no meio da fome, no meio da nudez, no meio das espadas. O amor dele é revelado a mim quando eu sou entregue à morte todos os dias, como uma ovelha muda que vai ao matadouro. E quando eu estou no meio desses processos, entendendo que ele me ama, não importa a circunstância, eu vou entendendo que não importa a altura, não importa a profundidade, não importa o comprimento nem largura, nada, 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 nem anjos, nem demônios, nem homens e nem mulheres, ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está te levando ao sofrimento, não é porque Ele é masoquista, não, é porque Ele te ama, e no meio desse sofrimento Ele tem feito você se achegar a Ele, e Ele tem mostrado para você, para mim, para todos nós, que Ele nos ama como amor sem fim. Aleluia. Sabe quando Deus mostrou o seu amor à humanidade? João 3,16, como foi bem citado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. E eu te pergunto, Deus entregou o seu único filho para quê? Para morrer por nós. Deus entregou o seu filho para o sofrimento. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por importante ser igual a Deus, antes ele aniquilou a sua forma divina, e ele se fez carne, humilhando-se a si mesmo, se fazendo menor que os homens. Ele foi ao sofrimento e mostrou para nós que o sofrimento não é o fim, mas é só o começo. Quando Jesus tomou aquela cruz e foi subindo o caminho ao monte do Gólgota, ele foi pregado naquela cruz. E quando ele estava lá naquela cruz, ele disse, entregando seu espírito, sua alma a Deus, ele disse: está consumado. E naquele momento a Bíblia diz que os céus começaram a se fechar, as nuvens começaram a aparecer. A Bíblia diz que a terra tremeu, e o centurião olhou para ele e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora o acesso estava livre, porque Deus amou e deu o seu Filho ao sofrimento. Ele sofreu e disse para nós seguirmos a Ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus aprendeu a obediência através das aflições. E nós não queremos sofrer. E Deus está dizendo: entenda que no meio do sofrimento eu vou mostrar para você que eu sou tudo que você precisa. No meio do sofrimento Ele deseja que nós entendamos, nós que realmente queremos ter um compromisso com Ele, de que o amor da nossa vida não é a nossa esposa, por mais que nós amamos ela. Que o amor da nossa vida não são os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, não, meu querido. O amor da nossa vida é Ele, porque dele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Ele te leva a esses caminhos de sofrimento, nos leva porque Ele sabe trabalhar com pessoas. Ele sabe como tirar o orgulho das pessoas. Ele sabe como quebrantar o coração das pessoas. Ele sabe. Nessa noite Jesus está te dizendo: pare de reclamar, comece a entender que eu estou dizendo: eu te amo. Tu és o meu filho amado, tu és o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Quando Deus falou isso a respeito de Jesus, Ele foi levado para o deserto. Logo após essa declaração, foi levado para o sofrimento, para a prova, meu querido. Deus está dizendo a nós: pare de buscar nas pessoas aquilo que só eu tenho para te oferecer. Pare de buscar aquilo que só eu posso te dar. É pela graça, irmão Marcelo, mas não é de graça. É Ele que pode te dar, e você deve buscar nele. Ele mesmo, somente Ele. Então, o sofrimento traz a bênção que me leva à intimidade, me leva à convicção do seu amor, e terceiro, me faz ver os céus abertos. Sabe, quando eu penso nisso, nessa passagem de Atos capítulo 7, versículo 56, quando Estevão estava diante daquela multidão, e ele estava olhando para aqueles homens e pregando com veemência, e aqueles homens rangendo os dentes. Olha, observe uma coisa: não é só no inferno que vai ranger os dentes, a religiosidade também faz ranger os dentes. Eles, rangendo os dentes, clamavam unânimes contra ele, dizendo: apedrejai, mate esse homem. E Estevão, recebendo aquelas pedradas, ele olha para o céu, no meio daquele sofrimento. Isso trabalha no meu coração. Trabalha, porque quando nós estamos na frente de uma obra, trabalhando com pessoas, geralmente nós tomamos muitas pedradas. Só que é interessante, porque quando Estevão estava recebendo as pedradas, ele não estava olhando para quem o estava apedrejando, ele não estava olhando para o tamanho das pedras. A única coisa que ele fez foi olhar para o céu, e quando ele olhou para o céu no meio daquele sofrimento, ele viu os céus abertos. Deus está abrindo os céus sobre nós nessa noite. Ele está abrindo os céus neste lugar.
quando você parar de olhar para as pedras, você vai ver os céus abertos, vai ver o Filho de Deus, a destra do Pai. Aleluia, aleluia, porque é isso que importa, nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhai para mim e sede salvos todos os povos da terra, diz o Senhor. Aleluia. Eu já vou encerrar. Eu lembro do testemunho de T.D. Jakes, quando após o culto em que ele prega uma mensagem. T.D. Jakes é um pastor, um bispo do Texas, e ele prega uma mensagem. Deus usou de forma extraordinária. E no final do culto uma pessoa chegou para ele e disse: irmão, ore para que eu tenha a mesma unção que você tem. E ele colocou as mãos sobre essa pessoa e disse: Deus, dá para ela um pai que a abandone ela no momento que ela mais precisa. Dê para ela uma mãe que morra de câncer na sua infância. E a pessoa: não, eu não quero isso. E ele olhou para essa pessoa e disse: não tem como você querer o que eu tenho se você não passar por onde eu passei. Não tem como você querer a unção que está sobre a minha vida se você não querer passar por onde essa pessoa passou. Sabe quando você vai ver os céus abertos? Quando você entender que o caminho que leva aos céus abertos é o caminho das pedras. Aleluia. E que você não deve fugir delas, mas deve encará-las, porque o seu Jesus é maior que as pedras. O seu Jesus tem coisas para você que as pedras e as pessoas não podem te oferecer. Sabe o que é isso? Quando uma mulher é pega no ato de adultério, a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, diz que o homem e a mulher pegos no ato de adultério devem morrer. Mas naquela situação do capítulo 8 de Lucas, se não me engano está na Bíblia, eles estavam tentando pegar Jesus, enganar Jesus, para que ele fizesse um mau julgamento e pudessem matá-lo. E eles trazem somente a mulher, mas eles deveriam trazer os dois. E trazem somente a mulher e atiram ela nos pés de Jesus. E dizem: mestre, a lei manda matar, e o Senhor o que diz? E eles com as pedras nas mãos, naquela situação bem constrangedora, aquela mulher com certeza mal vestida porque foi pega no ato. Jesus olhou para aquela mulher, olhou para aquelas pessoas e disse: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu? As pedras foram caindo, uma por uma, dos mais novos até os mais velhos, até que ficasse somente Jesus e aquela mulher. E Jesus disse para ela: filha, vai em paz. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quem tem amor para dar não tem pedras para jogar. Quem tem o amor de Jesus não joga pedras. Se estão te jogando pedras é porque não tem o amor, e esse é o processo que Deus nos leva a passar. Entende? Nos ensinando que mesmo que não nos amem, nós devemos amar. Porque se nós amarmos somente aqueles que nos fazem bem, que diferença nós vamos ter dos hipócritas, dos fariseus? Se nós agradarmos somente as pessoas que nos agradam, que diferença vai ter das pessoas que estão lá fora? Eles também fazem isso. Jesus quer nos moldar para fazer a gente diferente, ao ponto das pessoas olharem para nós e verem, perceberem que nós temos a natureza dele. E por último, a última bênção que o sofrimento traz para nós e nos ensina, que Deus usa para nos ensinar, é a solitude. Apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: ninguém me assistiu no meu primeiro julgamento, ninguém esteve comigo, ninguém. Mas ele faz uma declaração: o Senhor me assistiu, me fortaleceu, esteve comigo. Ele mesmo me livrou da boca do leão. Quando Paulo diz isso, ele estava falando sobre essa solitude. O que é solitude? Solitude é estar sozinho. Sabe? A vida do cristão, o cristão não sente solidão, ele sente solitude. O que é solidão? Solidão é você estar sozinho. Solitude é a impressão de você estar sozinho. Porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca. No meio dos sofrimentos, no meio das dores, Ele está conosco. E como Ele assistiu o apóstolo Paulo, Ele também nos assiste.
eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar para vocês. Eu vou voltar, eu vou enviar o outro Consolador, versículo 26. E esse Consolador, ele vai suprir as mesmas carências. Ele vai estar com vocês. Ele mesmo vos ensinará e vos guiará toda a verdade. Ele estará com vocês. No meio do sofrimento, é natural que nós sintamos a maioria das vezes que nós estamos sós. E nós nos trancamos no nosso quarto, entramos na igreja, estamos num culto como esse, mas a sensação que dá é que ninguém está comigo, ninguém está contigo. Deus trabalha através disso. E no meio desse sofrimento, dessas dores, Deus nos ensina que nós não estamos só. Eu lembro uma vez que eu estava eu já falei muito isso, acho que a maioria de vocês já sabe, eu vou falar de novo, não tem problema. Eu estava na divisa do Uruguai com a Argentina. Nós trabalhávamos todo dia na construção, todo dia da semana, e eu pregava todos os cultos à noite, na missão, lá em Passanto. Depois você pesquisa lá, você vai ver. E eu lembro que numa noite muito fria, do frio do Uruguai, quem já foi no Uruguai sabe que o inverno de lá é muito frio. E eu dobrei meus joelhos no solo da casa do irmão que eu dormia lá. Eu disse: Jesus, ninguém me liga. Minha família parece que me abandonou hoje com esse negócio de WhatsApp, e todo mundo está bem próximo, né? Mas ninguém me liga, Jesus. O pessoal nem me manda uma mensagem. O Espírito Santo veio no meu coração e disse para mim: não se preocupe se te ligam, saiba que os meus olhos estão sobre ti. Naquele momento, meu filho, não precisei mais de ligação, nunca mais precisei de mensagem de alguém, nunca mais. Eu entendi que os olhos dele estão sobre mim, e ele está a olhar para mim e contemplar, e sabe do que eu preciso e faz o que eu preciso. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor te assiste, Ele não te deixa só, não. A tradição dos índios Cherokee, do ritual de passagem da adolescência, da juventude para a idade adulta, a história diz que nessa tradição eles pegavam um jovem e eles amarravam o jovem numa árvore, e o ritual seria o jovem passar a noite inteira amarrado naquela árvore com seus olhos vendados, e ele devia passar a noite inteira lá e suportar aquela noite. Imagine aquele jovem amarrado a noite inteira, no frio, ouvindo barulho de animais, sabendo que ali tinha animais peçonhentos, venenosos, poderia ter algum animal que poderia machucá-lo. Mas ao despertar da manhã, o pai do jovem vinha e tirava ele de lá. E logo aquele jovem percebia que o pai dele nunca estava longe dele, mas a tradição diz que o pai do jovem ele não saía mesmo, ele ficava do outro lado da árvore. Quer dizer com isso que muitas vezes na noite da sua vida Deus permite que você se sinta só, mas você não está só. Papai do céu está com você. Você está enfrentando o processo do sofrimento, o processo da dor, que tem te revelado bênçãos tão grandes, mas o Papai do céu nunca te abandona. Ele está contigo, e quando o dia amanhecer, você vai entender que o Pai nunca te abandonou. Você vai perceber que o Pai nunca virou as costas, que o Pai nunca te rejeitou, que o Pai nunca foi embora, mas que o Pai estava lá com você, estava do seu lado, te protegendo, te ajudando, te abraçando. Ele. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O sofrimento é um processo doloroso, mas quando nós passamos por ele, nós entendemos que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Se coloque sobre os pés nessa noite e feche os seus olhos para nós orarmos aqui. Em nome de Jesus. Não é o fim, é só o começo. Não adianta você querer se sentir só. Ele não te abandona, Ele não te rejeita. Talvez o seu pai terreno foi embora, deixou você,
Talvez sua mãe deixou você e foi embora, mas o Papai do céu não te deixa. O Pai do céu não abandona. Talvez você precisou de algumas coisas na sua infância. Talvez você passou por algumas situações na sua infância que você não entendeu porquê, mas o Pai nessa noite está te dizendo: você não estava sozinho, eu estava lá com você. Eu estava lá. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Senhor, nessa noite. Toma vidas que aqui estão, Senhor. Toma corações que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, pessoas que foram tocadas na sua intimidade nessa noite, que foram abusadas sexualmente nessa noite, recebam a cura. Em nome de Jesus, pessoas que sofreram